Boa noite, queridas. Desculpa aqui o atraso, porque deu um probleminha no meu canal do YouTube. Então, a gente vai entrar agora no canal do YouTube também do Renascer, da Renascer Vila Isabel. Tudo bem com vocês? Cris está aqui, Janaína. Deus abençoe, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Pastora Suzy também está aqui com a gente. Nós já entramos ao vivo no canal do YouTube? Já entramos então. Sejam bem-vindos todos. Eu não consigo ver vocês, mas quero saber se o som aí tá tudo ok, se vocês estão me vendo, me ouvindo. E vai ser assim, esse tempinho aqui muito, muito abençoado. Seja muito bem-vindo, você que já me acompanha, né, nas pregações aqui no canal do YouTube da Renascer Vila Isabel. Você que me acompanha também no meu canal, Bispa Rosana Bode. Você que está aqui no Zoom, nós temos um grupo de pessoas aqui também, no nosso grupo aqui do Zoom. Você que está entrando aqui pela primeira vez, foi convidado, está caindo aí de paraquedas. Deixa eu me apresentar, eu sou Bispa Rosana Bode, sou pastora, sou uma mulher que tem aprendido a caminhar com Deus e tendo muitas vitórias, e através dessa transformação de vida que eu tive, eu levo também a palavra de Deus, eu levo o meu testemunho, eu levo a verdade de Deus que transformou minha vida, e hoje eu quero dividir com vocês. E hoje também, além de pastora, de mãe, esposa, serva de Deus, filha de Deus, né? Vovó, eu sou também Glória. psicanalista, então a gente vai aqui falar um pouquinho na nossa célula, retomando. Tem pessoas que perguntaram, Bispa, nós vamos voltar com o programa Saúde da Alma? Por enquanto, não, porque a gente, né, teve esse ano alguns desafios e a gente não vai fazer o programa Saúde da Alma, mas aqui a célula live que eu vou estar fazendo com vocês às quartas-feiras, pode ser que seja toda semana, vamos vendo como a gente vai seguindo aí, às vezes tem alguns compromissos, mas eu vou sempre avisando vocês, amém? Então eu quero dar boa noite, seja muito bem-vindo, espero que o seu dia tenha sido muito abençoado, e se não foi, vai terminar esse dia muito abençoado, e eu tenho certeza que você vai ter uma noite especial. Nós vamos hoje falar sobre destravando o destino. É um tema que a gente pode pensar, poxa, mas destravar destino, né? O que seria isso? Todos nós, cada um de nós, né, da forma que nós fomos gerados por Deus, nós fomos gerados e criados por Deus para um propósito. É claro que você vem, você tem uma vida, você faz opções, você faz escolhas, você escolhe uma profissão, você casa ou não, tem filhos, enfim, a vida que você escolhe para viver aqui é a única vida que você tem. Só um minutinho, entrou aqui o negócio. É a vida que Deus te deu para viver e você faz as suas escolhas. Mas existe um propósito, um destino de Deus, quando a palavra fala que Deus nos escolheu e escreveu todos os nossos dias no ventre das nossas mães. Então você existe não só pelas escolhas que você fez, por aquilo que você vive, mas por aquilo que é um propósito em Deus. E quando a gente fala de destino, a gente está falando desse propósito que a gente foi criado. E muitas vezes nós não sabemos, a gente não sabe para que veio nessa terra. Muitas pessoas sabem, muitas pessoas caminhando com Deus, vivendo com Deus, ouvindo a palavra e sendo ministrado, vai na sua vida, né, na sua trajetória, entendendo qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo apenas no plano humano, no plano material, na vida, como a gente falou, das nossas escolhas, daquilo que a gente veio viver, mas não estão vivendo aquilo que é o destino, o propósito de Deus em suas vidas. E eu acho que é um tema muito importante, porque às vezes a gente pode dividir, né, isso em algumas áreas da nossa vida. Às vezes nós temos na área familiar, ou no casamento, ou no ministério, ou na vida pessoal, ou na vida financeira e profissional, algo que a gente está vivendo. Mas será que esse é o destino? Esse é o propósito de Deus na minha vida? Isso aqui é só alguma coisa para eu viver e eu
tenho uma vida, eu tenho uma carreira, eu tenho uma profissão, eu tenho uma família, mas existe algo maior, não de importância, que é a sua vida aqui. Ela é importante independente de onde você está, da cidade, do estado, do país, não importa a sua profissão, não importa aquilo que você, né, veio viver, que para Deus isso não vai ser diferente. O que muda verdadeiramente é nós entendermos qual é o nosso destino, qual é o nosso caminho. E eu quero dividir com vocês, né? Aqui está a Jupira também, a Janaína já dei um oi. Vamos abrir em João, você que está aqui no canal do YouTube, você que me acompanha aqui também nas ministrações, nas palavras aqui da igreja, né? Você também pode entrar no meu canal, Bispa Rosana Budi, tem muitas ministrações, palavras voltadas, né? Para o campo da alma e para o campo do espírito, e a gente vai continuar falando isso. Claro que sempre o espiritual é o mais importante, mas passa pela nossa alma, passa pelo nosso entendimento. Em João, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim chegou Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao filho de José, e ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana? Depois eu vou explicar. Havia uma rixa, havia uma disputa, havia uma rusga, né, entre os judeus e os samaritanos. Na verdade, os judeus rejeitavam os samaritanos porque eles eram um povo misturado com outros povos. E essa mulher, admirada por ele ser um judeu, falar com ela porque eles nem dirigiam a palavra aos samaritanos. Então, ela estava numa posição, vamos dizer assim, inferior aos olhos dos judeus. Ela estava numa posição de que ninguém, nenhum judeu falaria com ela. E ela disse: isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria água viva. E ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, olha que maravilhoso. Se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus novamente fala para aquela mulher. Ele vai tocar no ponto nevrálgico, vai tocar no ponto que aquela mulher que já tinha ali já a rejeição, ela era discriminada, havia algo mais profundo que Jesus vai tocar exatamente nesse ponto. Ele fala: vá e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é a verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta.
Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E ali Jesus começa a ministrar a vida daquela mulher. E aqui no versículo 28, só para a gente não estender aqui na leitura, mas você pode meditar e ler esse texto para que você tenha maior compreensão. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Aqui está a tua palavra. Aqui está cada vida, Senhor, que tem sede, como aquela mulher. Vieram buscar hoje da fonte certa, a palavra que nos limpa, que nos cura, que nos livra daquilo que pode nos matar. Toma minha vida nas tuas mãos e cada um que tem aqui uma situação que precisa ser destravada, o seu destino, Pai, libera esta unção e através desta palavra, como aquela mulher que foi transformada porque a palavra a curou e a transformou e fez dela, Senhor, uma discípula tua. Eu te peço que o Senhor toque no coração de cada um e que esse tempo seja teu, Senhor, e a tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha, eu estava meditando quando o Senhor colocou, nós tivemos ontem uma reunião com a nossa querida Bispa Sônia, minha líder, minha mentora, e ela está falando muito da importância da gente, ontem não, segunda-feira, da importância da gente estar ministrando, formando discípulos e edificando a vida de outras pessoas. Eu faço isso a minha vida toda. E nesse período, por algumas razões, né, eu parei de estar ministrando lives, células, só mesmo na igreja e com o grupo das mulheres da igreja, eu resolvi, e Deus falou muito forte no meu coração, para que a gente falasse sobre esse tema e a gente começasse a falar sobre temas importantes. Eu quero falar hoje, e a gente vai dar aqui alguns exemplos, usando a mulher samaritana como exemplo, né? Usando a história dessa mulher. Mas cada um de nós, eu sei que tem mulheres aqui, alguns homens também nos acompanham. Então, você, onde você está? Você tem uma história, você tem uma vida, você tem uma trajetória onde você passou por muitas coisas. E até mesmo coisas que você já passou, que você já viveu, talvez você nem se lembre. Mas essas coisas, de repente, moldaram a sua personalidade, moldaram o seu caráter, moldaram a sua maneira de ser. E muitas vezes nós vamos acostumando a viver dessa maneira por coisas que nos aconteceram. E a gente acaba saindo um pouco daquilo que é o propósito que a gente foi criado. A Bíblia não fala exatamente o que aconteceu com essa mulher, mas fala de que essa mulher ela tinha uma situação emocional aonde talvez ela procurasse nos homens, na figura masculina, alguma coisa para preencher. A gente não sabe como era a família dela, como ela foi criada, os traumas, aquilo que ela passou. Mas uma coisa a gente consegue identificar aqui, que aquela mulher, você vê que ela vai ao meio-dia buscar água. Pode parecer um detalhe, mas com certeza ela foi no horário que outras mulheres não estavam lá. Porque com certeza também ela era discriminada pelas outras mulheres, pela sociedade. Porque se ela já teve 5 maridos e aquele homem com que ela estava se relacionando não era o marido dela, como Jesus, ele não fala isso, mas ele fala, chame o seu marido, mas porque era para provocar no bom sentido, para que ela pudesse abrir o coração. Ele estava abrindo um diálogo para que ela pudesse, naquele momento, confessar alguma coisa que talvez para ela fosse muito difícil. E eu quero dividir aqui, né, essa palavra, que nós vamos falar como Jesus ativou o destino daquela mulher. Como que ele ativou uma missionária, vamos dizer assim, uma discípula que estava tão travada, que se sentia inferiorizada pelo próprio povo judeu e que era discriminada na sua própria cidade.
Quem sabe as suas amigas deixaram de ser amigas, os seus familiares. A palavra não fala se ela tinha filho, não fala absolutamente nada. Mas que aquela mulher, ela carregava alguma coisa, e ela foi ao meio-dia, num horário que não era normal, comum, ir buscar água, porque logo pela manhã as mulheres já acordavam, já iam para o poço, já para começar a preparar a comida, o alimento. Então ela vai num horário onde ela sabia que ali ela não ia encontrar ninguém. Uma mulher ferida, uma mulher machucada, uma mulher que foi rejeitada, que foi abandonada. A gente não tem detalhes, mas a gente pode aqui imaginar tantas coisas que aconteceram com ela. E nós vemos aqui o que é ativar o destino. Vamos lá. Espiritualmente, biblicamente, destino se refere ao próprio propósito eterno que Deus já escreveu para cada um de nós. Então, Deus escreveu um destino para mim. Deus escreveu um destino para cada um de vocês. Só que será que a gente está vivendo o destino que Deus... Talvez a gente esteja, né, como um povo, dando uma volta no deserto. O destino do povo de Israel era entrar na terra prometida, mas não era para ter durado 40 anos. E talvez você que me assiste nesse momento, você pode dizer assim, poxa, eu tenho essa sensação de estar indo para a direção certa, mas parece que sempre tem alguma coisa que me joga para um lado, que me joga para o outro, que me desvia daquilo que é o meu propósito, acontece alguma coisa na minha vida, surge algo novo que faz com que aquele destino, como Paulo fala aqui em Efésios 1:5, que diz, e nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito. Beneplácito é decisão amorosa de Deus. Então, Deus decidiu que ele ia nos predestinar para a sua vontade, para que a gente fosse direcionado para o destino que ele reservou, escreveu para cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe. E quem sabe aquela mulher, ela tinha já tudo organizado na sua vida. Quem sabe quando ela se casou pela primeira vez, ela pensou, vou casar, vou ficar com esse marido. A gente não sabe o que aconteceu. Aí teve o segundo, o terceiro, o quarto, e não dava certo. A gente não sabe quantas frustrações essa mulher estava carregando e rejeições, não só de um casamento falido, mas de 5. E quantas vezes na nossa vida, em alguma área, ela era nessa área emocional, nessa área familiar, nós também estamos assim. Por que que essa área da minha vida não dá certo? Porque não deslancha. Porque aquilo que Deus reservou e me predestinou, claro, para a salvação, para a vontade dele, e por que que alguma coisa me empurra para um lugar aonde esse lugar me leva para uma frustração, me leva para um desapontamento, me leva para uma posição onde eu vou ser discriminado. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, a vida, as pessoas, elas vão colocando um X nas nossas costas. E a gente querendo, claro que não, mas não querendo, mas mesmo assim, acaba acontecendo situações que fogem do nosso controle. É impossível você ter o controle sobre tudo exatamente na sua vida, mas quando você conhece aquilo que você foi predestinado, que você foi chamado segundo o beneplácito, segundo a vontade, segundo a decisão amorosa de Deus, mesmo que você pegue um atalho, alguma coisa te leve, você volta e você fala, não, é esse o meu objetivo. É esse o destino de Deus para minha vida. E eu vou vencer, porque independente das pessoas me fazerem mal, me desejarem mal, me frustrarem, me decepcionarem, me traírem, a minha visão em relação àquilo que é o meu destino não pode mudar. Só que muitas vezes nós paramos, nós não conseguimos seguir em frente. É difícil, porque a gente sabe que para cada perda, para cada, enfim, coisa que é tirada da nossa vida, a gente passa por um luto.
E não é assim, você levanta, sabe, no dia seguinte está tudo certo. Não. Tem aqui todo um campo emocional que precisa ser trabalhado. Por isso que é muito importante dizer que emocionalmente nós podemos relacionar com a ideia da ressignificação de traumas e padrões que aprisionam a nossa identidade. Qual era o trauma dessa mulher? Ser abandonada pelos homens. De que era a culpa? Não importa. Ela tinha uma marca na vida dela de sempre ser abandonada, de ser rejeitada. E talvez, não sei, mas até na psicanálise a gente estuda muito sobre isso, porque muitas vezes você vai tendo uma repetição de comportamento. Talvez ela não teve um pai presente, faltou essa figura masculina na vida dela, então ela projetava nos relacionamentos, na figura de um homem, alguém que pudesse substituir aquilo que um pai não pôde dar para ela. Não sei. Pode ser. E quantas vezes nós temos reflexos de coisas que não foram decisões que foram tomadas e que são tomadas por uma consciência, mas às vezes inconscientemente nós temos tendo atitudes, comportamentos, escolhas que estão nos levando a tentar preencher alguma coisa que não foi preenchida. Então, espiritualmente, nós precisamos o quê? Ativar o nosso destino, que é romper com os bloqueios emocionais e espirituais, para viver a plenitude do propósito. Então, o que faz? Eu tenho que três coisas que nos barram, que nos impedem emocionalmente e, como consequência, espiritualmente, nós vivermos o destino. Como é que eu destravo o meu destino? Então, eu preciso conhecer o que está me travando. Veio uma situação de traição, veio uma situação de abandono, de rejeição. Eu estou refletindo, eu estou buscando em pessoas aquilo que eu gostaria de ter e essas pessoas elas não conseguem atender às minhas expectativas. Então, o meu foco está errado. Eu estou colocando toda a minha energia, estou colocando todo o meu potencial, estou colocando toda a minha fé em coisas que não vão me satisfazer, vão corresponder àquilo que realmente eu fui criada. Fui criado para viver. Então, a primeira coisa, não estou falando em ordem, mas uma das coisas que travam o nosso destino é o medo e a insegurança. Então vamos lá. Emocionalmente, o medo paralisa, gera dúvida de identidade e impede passos de fé. Muitas pessoas ficam presas em traumas passados e não acreditam que são capazes. Então pensa, essa mulher depois de ter passado tudo isso, passou por 5 casamentos, 5 maridos. Ela já estava nesse relacionamento nem querendo mais nenhum tipo de compromisso. Ah, o que puder me dar vai ser bom, não vou nem mais desejar, nem mais sonhar em ter um casamento, em ter uma família, porque se já 5 me abandonaram, esse vai ser mais um. E quantas vezes nós estamos vivendo dessa maneira porque a gente não acredita mais que a gente é capaz de viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abundante. E às vezes não é em todas as áreas, mas às vezes é em uma área. De repente, o seu destino está travado porque alguma coisa aconteceu na sua vida financeira. Às vezes o seu destino está travado porque aconteceu alguma coisa no ministério, espiritualmente falando, em coisas que você se decepcionou. Às vezes o seu destino está travado porque você teve uma rejeição, você, enfim, passou por alguma coisa traumática na sua vida e esse trauma trouxe um recado para você. Você não é capaz, você não pode mais ser feliz. Você está estragada nessa área, então aceite qualquer coisa. E muitas vezes, sem a gente perceber, nós estamos vivendo essa vida medíocre. A mediocridade é algo que faz você viver algo mediano, algo normal, ou até abaixo da média. Mas Deus quer que você viva a plenitude.
A plenitude é a vontade boa, perfeita e agradável, mas para isso, como está em Romanos 12:2, eu não posso me conformar. É o quinto marido. É a quinta vez que eu tento alguma coisa nessa área que eu sou frustrada, alguém me trai, alguém faz alguma coisa. Não importa, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou de novo, bater e bater e abrir-se-vos-á, como um louvor que a gente canta do Renascer Praise. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. É claro que isso gera muitas coisas emocionalmente, claro, mas eu vou lutar contra isso. Porque se eu fui predestinada, se eu fui escolhida para viver uma bênção de Deus, viver o melhor dessa terra, enquanto eu não estou vivendo, eu tenho que continuar, eu tenho que vencer os meus medos, eu tenho que vencer as minhas inseguranças, porque o medo vai querer te paralisar. Biblicamente, né, espiritualmente, fala em Josué 1:9, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Foi a palavra desse domingo. Nós temos aqui essa ministração, acesse. Foi uma palavra incrível. Nós estamos ativando a nossa vida para a prosperidade. Prosperidade é assim, é dar certo, é fazer acontecer na sua vida. Então, em nome de Jesus, Deus falou o que para Josué? Josué tinha acabado de perder o seu líder, o povo inteiro estava em luto. E ele falou: ser forte, ser corajoso, medite na minha lei, cumpra a minha lei dia e de noite, então você vai fazer prosperar os seus caminhos. Então, Deus nos deixou já as suas promessas, Deus já nos deixou a sua palavra, Deus já nos marcou desde o ventre das nossas mães, para nós termos um futuro, para nós termos um caminho, para nós termos uma vida além dessa vida que a gente escolheu viver. A gente, às vezes, né, eu faço alguma coisa, eu falo, eu estou fazendo tal coisa, mas o meu verdadeiro chamado é esse. Eu já fiz algumas coisas na minha vida, hoje atendo pessoas e acompanho pessoas espiritualmente, emocionalmente, mas eu sei que Deus me chamou para cuidar de pessoas. Deus me chamou para eu ajudar pessoas. E dentro do conhecimento que a ciência pode me dar, amém? Mas aquilo que nem livro, nem faculdade, nada, é a revelação de Deus, é a cura de Deus, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu fui liberta de uma depressão de muitos anos. Não era uma depressão que me deixava sem fazer nada. Eu fazia, mas eu sempre me sentia. Por quê? Porque havia esse medo, essa insegurança. Outra coisa que trava destino é a rejeição e a baixa autoestima. Meu Deus! Esses pontos, eles eram muito fortes. Por quê? Porque houve rupturas na minha vida, houveram coisas que realmente quebraram dentro de mim e que não me permitiu viver. Então, falando emocionalmente, né? Quem carrega feridas de rejeição, seja de pais, seja de relacionamentos, seja a sociedade, amigos, enfim, se você sofreu uma rejeição, você vai sempre lutar para se enxergar como amado e digno. E isso gera autossabotagem. Quem é rejeitado sempre tem um problema de pertencer. Eu preciso pertencer a um grupo. Eu preciso pertencer a uma denominação. Eu preciso pertencer a essa família. Eu preciso pertencer nesse relacionamento. Então você sempre fica se auto-sabotando. Você fica sempre, vamos dizer, medindo o que você fala. E às vezes, como a gente usa muito, o falso selfie. Então você nunca é você mesmo, você sempre acaba sendo uma coisa que as pessoas querem que você seja. E essa mulher, ela camuflou tanto isso que ela não conseguia mais viver em sociedade. Ela se auto-sabotava. Judeus não falam comigo, eu sou rejeitada na minha própria sociedade, então tudo que eu vou fazer, eu vou ter que fazer tudo escondido. Eu não vou poder viver como a maioria das pessoas vivem. Eu sempre vou ter que ter, sabe, essa preocupação de saber o que vão falar, o que não vão falar, porque ela não queria mais ser rejeitada. Então você vê que ela vai àquele poço
num horário que não era o horário normal. Mas Jesus vai naquele poço, exatamente ao encontro daquela mulher. Não foi por acaso. Os discípulos foram comprar alimento. E Jesus, ali naquele caminho, ele para em Sicar, nessa cidade de Samaria. E ele vai naquele poço, porque ele sabia que ali estava uma mulher com essa baixa autoimagem, com essa rejeição. E a palavra de Deus, a palavra de Jesus, foi entrando no coração daquela mulher. E ela foi sendo transformada. Agora, espiritualmente, nós vemos o que acontece e aconteceu com Gideão, porque se sentiu o menor e o mais fraco. Por quê? Porque durante todo aquele período que eles estavam sendo assolados, ele não se sentia mais capaz. E ele estava ali malhando o trigo como? Escondido. E ainda malhando o trigo no lagar. No lagar você pisa uva. Ele estava num lugar que não era o lugar adequado. Aquela mulher chega ao meio-dia que não era o lugar adequado. Mas a vida levou essas pessoas a não ter opção. E com certeza você aqui talvez possa dizer para mim, bispa, eu também não tive opções. A minha opção de sobreviver, a minha opção de construir uma família, a minha opção de ter um trabalho, a minha opção disso ou daquilo, foi exatamente a sobra, o que deu para fazer. Mas eu quero dizer para você, esse é o destino que Deus escreveu para você. Você está vivendo da sobra, você está vivendo, sabe, do favor, você está vivendo de uma forma medíocre, como eu já comentei, e você não está vivendo a plenitude. E hoje eu vim aqui, Deus falou muito forte ao meu coração, porque a minha vida e o meu destino estavam travados por causa da tristeza e da angústia que eu tinha no meu coração. E isso era fruto exatamente da rejeição. E a rejeição, né, quando a gente sofre a rejeição, você acaba tendo essa autoimagem muito negativa. E você não consegue se sentir capaz. E aí você trava definitiva na sua vida, porque todas as oportunidades que você tem para viver algo novo, os seus sentimentos derrubam. Como derrubou a vida de Gideão muitas vezes, e ele estava escondido como aquela mulher, e ao meio-dia naquele poço. E a terceira coisa que pode destravar, perdão, que trava o nosso destino, é a amargura e a falta de perdão. Quando a gente não perdoa, nós ficamos nas mãos de atormentadores. E eu quero dizer para você, queridos, que o perdão às vezes é um processo, você vai ter que perdoar várias vezes. É claro que você vai fazer uma oração e você vai liberar e você vai liberar perdão. A gente não perdoa porque a gente gosta, porque a gente quer, porque o outro não é culpado, não. A gente perdoa por obediência a Deus, por entender que o perdão ele vai romper aquilo que está travando a minha vida. Se a palavra fala que quem não perdoa fica nas mãos dos verdugos, que eram os atormentadores, eram aqueles homens que ficavam, né, batendo, espancando a pessoa aprisionada. Então, esse sentimento de não perdoar vai gerar em você uma amargura. Você vai amargar, né? Aquilo que você sentia que era bom vai ter um gosto quando você come alguma coisa que está amarga, é horrível. Então a vida se torna amarga. E a gente tem o exemplo muito forte, né? De. Esqueci o nome dela agora. A gente tem Ruth e a gente tem a sogra, que perdeu o marido, perdeu os filhos, Noemi, e ela ficou amarga. E ela falou: Olha, eu não quero nem mais me chamar de Noemi, pode me chamar amargura. É isso que eu sou. E muitas vezes nós estamos travando os nossos destinos, ou o nosso destino, para exatamente ficar com uma vida amarga. E aquilo que era o propósito de Deus para a sua vida, para. Noemi chegou na cidade e falou: Não, não quero. Vocês não vão, as amigas vieram, você está de volta em Belém. Ela disse: Olha, por favor, aquela Noemi que vocês viram sair daqui,
eu não sou mais aquela mulher. E quantas vezes você pensa, depois desse trauma, depois dessa perda, depois dessa decepção, depois, né, dessa coisa horrível que aconteceu na minha vida, ou dessas coisas horríveis, eu resolvi que eu não quero mais. Eu resolvi que eu não vou mais sonhar, eu resolvi que eu não vou mais fazer planos, eu resolvi que eu não vou mais dar a oportunidade de viver aquilo que um dia, porque se tinha essa possibilidade, não existe mais. Então aqui nós vemos, né, resumindo, essas três causas principais que travam o nosso destino. O medo e a insegurança juntos, que é o que nos paralisa, a rejeição e a baixa autoestima que distorcem a nossa identidade. Deus não te fez uma pessoa rejeitada, mas Deus tem também para você a amargura e a falta de perdão como algo que te aprisiona. Quantas vezes você tem tudo para ser feliz, viver uma vida maravilhosa, mas alguma coisa que aconteceu lá no seu passado, ou um presente muito próximo aqui, e você fala assim: não, eu não acredito mais, acabou. Aquela mulher estava assim, ela estava desacreditada, ela já estava aceitando qualquer coisa. Até aquela pessoa que nem marido dela era mais. Mas durante, né, por 5 vezes, ela tentou e não deu certo. E talvez você fala, mas eu já tentei e não deu certo. E ali estava a oportunidade dela ter o seu destino destravado. Eu quero dizer para você, você acha que Deus não está olhando para a sua vida? Você acha mesmo que Deus, ele não quer o melhor para você? Será mesmo que Deus desistiu daquilo que um dia Ele mesmo determinou para que você vivesse? Ele fica do céu falando: vai, meu filho, vai, minha filha. Veio uma pancada, veio uma coisa aí na sua vida. O que Ele falou para gente? No mundo vocês vão ter aflição. Não se engane. Não ache que a vida vai ser um mar de rosas. Nós vemos o que Jesus passou, mas nós não podemos perder a perspectiva de um futuro que Deus tem para nós, daquilo que nós somos predestinados, claro, a salvação, a vida eterna, mas para viver aqui, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então não é uma vida para ser vivida desse jeito, frustrado, decepcionado, se sentindo rejeitado, abandonado. Não, esses sentimentos eles podem até nos agasalhar, nos envolver por um momento, mas nós não vamos deixar que esses sentimentos, ou que essa amargura, essa falta de perdão, esse medo, essa insegurança, ela se torne a nossa verdade. A gente vai enfrentar essas coisas. Sim, aflição, mas eu tenho que ter bom ânimo. E o bom ânimo é dizer: eu não vou me entregar, eu não vou desistir, eu vou continuar. Então, nós vemos que Jesus ativou a mulher samaritana, uma mulher que estava nessas condições que eu descrevi. E eu tenho certeza que você aí, com as situações que você se sente, machucado, rejeitado, abandonado, seja alguém que te feriu de uma forma tão horrível e que você não consiga perdoar, você precisa hoje, em nome de Jesus, dizer: eu não quero mais ter a minha vida travada por causa desse sentimento. É muito pequeno. O que aconteceu com você não é pequeno. Não quero subestimar a sua dor, não quero subestimar o seu sofrimento de maneira alguma. Eu só quero dizer para você que Jesus foi um homem de dores e ele sabe o que é padecer. E se ele é um homem de dores e ele padeceu, ele sabe, ele conhece a minha dor e a sua dor. Então ele não ia dizer algo para gente que fosse um sofisma, alguma coisa irreal. Não, se ele falou isso é para a gente buscar esse bom ânimo.
E eu quero aqui te incentivar, eu quero aqui te motivar, eu quero aqui, de alguma maneira, através dessa palavra, através dessa célula, através desses minutos que você também separou para ouvir algo que possa destravar o teu destino. Você saia dessa célula online, com uma decisão no seu interior. Olha aqui no versículo 28. 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, que já era difícil um homem falar com uma mulher. Um judeu falando com uma samaritana, piorou. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Quanto à mulher, olha o versículo 28 de João 4. Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo. Olha o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher travada, essa mulher discriminada, essa mulher rejeitada, essa mulher abandonada, essa mulher cheia de mimimi. Ela tinha motivos? Tinha, para se sentir assim. Mas quando ela ouviu e reconheceu que Jesus era o profeta, o Messias, o Filho de Deus, quando ela reconheceu que tinha uma água, uma fonte de água, que não ia permitir mais que ela sentisse sede. Sede do quê? Não é a sede humana, é a sede da alma que ela tinha, porque aqueles homens não preenchiam o vazio daquela mulher. Muitas vezes nós buscamos em pessoas, em coisas, em posições, algo para preencher aquilo que só Jesus pode preencher. E a palavra fala que ela vai lá e ela faz o quê? Ela deixa o seu cântaro. Ou seja, até aquilo que ela precisava fazer, ela esqueceu lá e ela foi para a cidade. Ela disse: agora eu entendo que tem um futuro para minha vida. Agora eu entendo que ninguém mais vai me impedir de falar, de ser quem eu sou. Eu não estou preocupada se vão me julgar, não estou preocupada se vão achar, eu não estou preocupada se vão torcer o nariz, eu não estou preocupada, eu preciso falar daquilo que eu vi, daquilo que eu senti, daquilo que muitas pessoas que também, né, naquela cidade precisavam dessa água da vida. Nós vemos aqui que ela, antes, ela estava o quê? Exatamente presa, marcada por rejeição, sede interior, vida desordenada, carente, sem perspectiva. Essa era a mulher antes de chegar ali e ter um encontro com Jesus. Tem gente que tem um encontro com Jesus, mas não bebe da água. Ele diz: quem tem sede, venha e beba. Às vezes a gente conhece Jesus, a gente está perto de Jesus, a gente fala com Jesus, mas quando ele nos oferece uma água, a gente trava, a gente fala: não mereço, não consigo, eu estou presa a essa amargura, eu estou presa a esse passado, estou preso a essa culpa, eu estou preso a esse trauma, e a gente despreza o que ele tem para nós. Se nós pararmos hoje e começarmos a entender que existe um destino que precisa ser destravado, quem precisa destravar somos nós. Eu preciso deixar esse cântaro, eu preciso deixar aquilo que muitas vezes é o meu objetivo, é a minha intenção, e eu vou realmente viver o destino que Deus tem para mim. Depois, ela se torna uma mulher transformada e curada dos seus traumas e se torna numa discípula de Cristo, numa missionária. E ela vai e ela fala para toda aquela cidade. Jesus, ele não apenas mata a sede, mas ele desperta o propósito maior. Fala assim: Jesus desperta o propósito maior na minha vida. Eu sei que eu nasci, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou serva de Deus, eu tenho a minha vida, as minhas escolhas, mas eu quero que o Senhor destrave hoje o meu propósito maior. Aquilo que eu ainda não sei, que eu não descobri, ou que eu sei e as situações vieram
e travaram a minha vida. E eu simplesmente peguei, sabe, como a gente fala, peguei a chuteira e pendurei, porque alguma coisa nos machucou de uma maneira tão profunda que a gente perde as nossas características e identidade. Emocionalmente, ela deixa o cântaro, que é o símbolo de abandonar a necessidade de preencher o vazio com substitutos emocionais. Olha que incrível. Ela deixa o cântaro, que é o símbolo de abandonar a necessidade de preencher o vazio com substitutos emocionais. O que você está colocando como substituto naquilo que é o propósito maior de Deus na sua vida? Quem sabe você precisava sim passar por essas coisas. Eu acredito que essa mulher, ela precisou viver tudo isso para ela abrir o coração e viver o destino e o plano maior de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que tudo que eu passei na minha vida não foi em vão. Quando a gente passa por coisas difíceis, duras, cruéis, a gente fala, meu Deus, qual é o propósito disso? Para que isso agora, nessa altura da minha vida? Porque de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas eu sei no meu coração que todas essas coisas que me aconteceram, elas cooperaram para o meu bem. Eu não fui destruída. Poderia ter sido, mas cooperou para o bem e me impulsionou a me tornar a mulher que eu sou hoje. A guerreira, a mulher forte. Não sou super mulher, não. Nem Mulher Maravilha, tô longe. Mas eu tenho aprendido a colocar as minhas dores no altar de Deus, a colocar as coisas que eu não entendo. E sabe o que eu faço? Eu entrego como uma oferta. Quando alguma coisa acontece na minha vida que eu não entendo, eu digo, Senhor, eu não entendo, mas se o Senhor quis que fosse dessa forma, tá aqui, eu entrego como oferta ao Senhor. O meu sofrimento, a minha falta de compreensão disso, mas eu sei que um dia eu vou entender que isso foi importante para mim. Se eu pudesse escolher, eu não faria dessa forma. Mas o Senhor achou que essa era a melhor forma de trabalhar na minha vida. Não é fácil. A gente não quer. Mas se Deus escolheu, esse é o caminho. Eu sempre lembro de José, para ele se tornar primeiro-ministro do Egito. Ele precisou, por 13 anos, passar as coisas mais horríveis da vida dele. Mas só isso fez com que ele chegasse no lugar onde ele precisava chegar. E eu entendo que tudo que eu passei, que eu vivi, eu precisava chegar exatamente nesse lugar. E hoje poder ajudar pessoas, desenvolver a misericórdia, ter empatia e saber que a dor da alma, muitas vezes, ela é muito mais difícil do que a dor física. Porque às vezes a dor física você, às vezes tem, sabe, ter um remédio, um tratamento, mas às vezes a dor da alma você não sabe nem o que fazer, você não sabe. E a palavra de Deus, ela é esse remédio. A consciência de quem eu sou, a minha identidade e a minha busca, e de saber que existe uma fonte que vai saciar, uma fonte que vai me curar. Enviou a palavra e os curou, e os livrou daquilo que podia matar. E eu quero encerrar esse momento, nós vamos completar aqui já 9 da noite, a gente entrou um pouquinho atrasado, que a gente estava aqui com umas situações para entrar, mas eu quero fazer essa live de 1 hora e a gente não passar disso, para você poder ter o seu descanso aí. Amém? Eu quero propor para você, eu não sei quando a gente vai fazer a próxima, se tudo der certo na próxima quarta-feira, mas se tiver alguma situação eu aviso e eu vou colocar nos grupos e vou estar avisando a próxima live. E eu vou falar de outras mulheres.
Nós vamos continuar destravando os nossos destinos com alguns exemplos que às vezes se encaixam muito mais à nossa verdade, à nossa realidade, e faz a gente ter uma compreensão maior disso. Amém? Eu quero propor aqui um exercício. Se você puder pegar aí uma caneta, um papel, enfim, e puder anotar essas perguntas que eu vou fazer para você, vai ser um exercício, tá? Vai ser uma dinâmica do que você ouviu aqui na célula. E você vai aplicar, e você vai, durante esses dias, pensar sobre essas perguntas que eu vou fazer para você. E à medida que você for buscando essa resposta, você vai escrevendo, tá bom? Vamos lá? Já deu para você pegar aí, ou você colocar no seu note, no seu celular. É importante você guardar. Primeiro exercício, são dois exercícios que eu vou dar para vocês, tá? Primeiro exercício, identidade ferida. Para eu identificar qual é a minha identidade ferida, eu vou fazer a pergunta: quais rótulos ou palavras marcaram a minha história? Quais rótulos e ou, né? Pode ser rótulos ou palavras, pode ser as duas coisas, que marcaram a minha história. Então, por exemplo, alguém falou para você: ah, você é burra, é burro, você é incompetente, você nunca vai dar certo. Tenta se lembrar de pessoas, principalmente, que exerciam uma autoridade sobre a sua vida. De uma pessoa insignificante, de um inimigo, deixa batido. Mas de alguém que essas palavras tiveram um peso e uma carga sobre a sua vida. Ah, bispa, não lembro, não tem importância. Talvez durante essa semana você vai lembrar, mas faça essa pergunta 2, 3 vezes, de repente você vai ter um flash, você vai ter aí uma memória inconsciente, né? Porque a gente tem a pré-consciência, de repente vem consciente. Às vezes tem coisas que a gente tá lá, recebeu a informação, tem aqui a inconsciente que a gente nem faz ideia que existe, e tem o pré-consciente, que é alguma coisa que tá ali. Por exemplo, como sua mãe chama? Você não fica toda hora falando o nome da sua mãe. É alguma coisa que você sabe e que na hora que você puxar lá na memória recente, você vai lembrar, tá bom? Então, quais rótulos e ou palavras que marcaram a minha história? A segunda pergunta: como você se sentiu ao carregar essas marcas? Porque além de você falar o que você ouviu, o que colocaram, né, como rótulo ou palavras, como você se sentiu? Escreva, porque a escrita, ela cura a gente, é um exercício que a gente faz, tá bom? E o segundo, qual o cântaro? O cântaro que você precisa deixar, tá? O primeiro tema é identidade ferida, e tem as duas perguntas: quais rótulos ou palavras que marcaram a sua história? Como você se sentiu ao carregar essas marcas, tá? E a segunda pergunta é: qual o cântaro que você precisa deixar? A pergunta é: o que você tem usado como substituto emocional? Ah, eu como demais, eu bebo demais, eu compro demais, eu brigo, eu me calo, eu me isolo. Qual é, né, o substituto emocional que você usa e que você vai precisar deixar esse cântaro, tá? E a segunda pergunta: o que precisa entregar a Jesus para viver livre? O que você precisa entregar para Jesus? Ela deixou ali aquele cântaro. Ela disse: eu não preciso mais vir aqui ao meio-dia pegar essa água. Claro que ela ia precisar voltar ao poço, mas nunca mais ela ia voltar ao poço daquele jeito. Amém? Nós estamos aqui no chat também, se alguém quiser fazer uma pergunta. Quem está no canal do YouTube, eu vou pedir para a pastora Suzy passar se tiver alguma pergunta para mim, porque eu não estou aqui, eu estou no Zoom. Eu não sei se tem alguma pergunta, se vocês querem fazer algum comentário,
alguma pergunta? E a gente vai, então, ativar o nosso destino fazendo esses exercícios, tá? Não deixa de lado, não. Pare um momento e fala, vou pensar, vou colocar aqui minha cachola para lembrar e vou escrever, porque é importante que eu fale. Ela falou, Jesus fez aquela pergunta, porque era necessário que ela falasse que ela não tinha marido, que ela tinha tido 5 maridos, ela precisou confessar. Então, ao escrever, você vai falar, eu preciso me libertar dessa mágoa, eu preciso me libertar dessa palavra, eu preciso me libertar dessa angústia, dessa amargura, eu preciso me libertar desse medo, dessa insegurança, tá bom? Nós vamos terminar, vai dar exatamente agora 1 hora da nossa live, e se vocês depois futuramente querem colocar, sugerir temas para a gente estar falando aqui, pode mandar do meu pessoal, eu vou dar o meu Instagram, @RosanaBude. Vocês podem entrar lá no meu direct e mandar. Se você deseja entrar num grupo, eu tenho um grupo aqui. Não vou falar que é grupo VIP, porque todo mundo é VIP. Mas é um grupo do WhatsApp que eu aviso quando a gente tem as lives. Era da live também que eu tinha saúde da alma, que toda vez que eu entrava no programa, e aí eu posso avisar vocês mandando o link, tá? Então, se você deseja, põe o seu telefone, manda no meu direct, porque o seu telefone não vai ficar aberto para todo mundo. Entra lá, @RosanaBude, tá bom? E podem mandar, se vocês quiserem dividir a experiência que vocês tiveram nessa live, né, dar um testemunho, o que mudou na sua vida, que vai ser muito importante para mim também, poder saber o que isso causou na sua vida. E talvez durante esses dias eu gostaria muito de ouvir vocês também. Tem alguma pergunta? Um comentário. Sim. Tá. Amém, queridas? Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp? Eu vou pegar aqui. Aqui tem uma pergunta, não sei quem foi, mas a paz do Senhor, quando puder, gostaria de aprender a lidar com pessoas que deixam o nosso emocional abalado. Aqui também eu. Você, enfim. Você é toda feliz e a pessoa fala coisas como um balde de água fria. É, a gente precisa mesmo aprender, né? A palavra fala que aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Foi o que o apóstolo Paulo falou. E toda e qualquer situação são essas, onde você está feliz, onde você, enfim, quer contar, quer falar das novidades, ou você quer falar alguma coisa e a pessoa vem. Então, assim, preste atenção, sabe? A palavra, quando fala não dê pérola aos porcos, preste atenção, se você já falou e essa pessoa já jogou esse balde de água fria, que seja uma mensagem para você entender que essa pessoa ela não tem condições de ouvir as coisas boas da sua vida. Até falei aqui o exemplo de José, ele contou o sonho para os irmãos, eles já tinham inveja dele. Quando ele contou o sonho que ele seria melhor e maior do que os seus irmãos e os seus pais, aí que eles falam, vamos vender, vamos acabar. Infelizmente, o espírito de inveja, né, não escolhe pessoas. A pessoa, ela se incomoda com a sua infelicidade. Então, aprender a lidar com pessoas que lidam com o nosso emocional, que deixam o nosso emocional abalado, é o seguinte, você pode se abalar uma vez, você não vai se abalar a segunda, porque você já vai estar preparada que aquela pessoa, ela não vai ter uma resposta, ela não vai ter, então não fale mais, não perca mais o seu tempo com pessoas que não valorizam, divide essa experiência, vai conviver? Vai, né? A palavra fala para a gente suportar uns aos outros em amor, dar suporte, suportar, é você até conviver, mas você não precisa falar coisas que você sabe que essas pessoas elas vão. Então fale para as pessoas que vão se alegrar com as suas notícias. Aprender a lidar, a gente vai ter que aprender vivendo, né? Não tem um manual que ensine que você, sabe, já aprende, você aprende vivendo. Então, se você já tomou, né, essa lição, que isso seja um aprendizado para você,
e você fale, eu já sei que com esse grupo de pessoas ou com essa pessoa específica, eu não posso falar coisas que eu sei que vai, né, trazer coisas ruins para mim, então fecha, né? Bom é esperar no Senhor e isso em silêncio. Então, fale e divide com alguém que você confie, que tem coisas que a gente realmente não pode dividir. A gente tem que se alegrar no Senhor e falar com pessoas que a gente sabe. A gente não sabe também, às vezes vai falar com uma pessoa, de repente até próxima, amiga, e você vai falar, mas aí você vai entender que aquela pessoa, né, ela não está pronta, ela não sabe se alegrar com as suas conquistas e as suas alegrias. Então, se ela não sabe, você vai, enfim, né, ter essa sabedoria e não dividir mais com essas pessoas, só com aquelas que você sabe que vão se alegrar. É muito importante isso. Amém? Então, depois, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu vou responder. Amém? Vamos orar então, queridos. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade, por esse canal, por essa oportunidade de estarmos falando das coisas espirituais, coisas profundas, coisas que precisamos ser curados, transformados. Eu te peço agora, Senhor, toca o coração de cada um, Pai, aqueles que, como aquela mulher samaritana, têm questões que estão travando o seu destino, estão travando o seu futuro, estão travando o seu propósito de vida, aquele que o Senhor já determinou e escreveu desde o ventre das nossas mães. Eu te peço, Pai, que seja agora rompido todo engano, todo roubo, toda palavra que foi liberada no mundo espiritual contra os teus filhos. Eu te peço, libera o caminho, eu destravo agora os teus pés, aquilo que está te travando, os seus traumas, os seus medos, aquilo que veio como uma seta para te desestruturar, que o Senhor venha, o bálsamo de Gileade, que o Senhor venha e toque nessa ferida e que você seja curado, porque Ele levou sobre o madeiro cada uma das nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas feridas de Jesus você é curado. Você é liberto e como aquela mulher, você vai sentir hoje a boa mão do Senhor e esta água que mata a tua sede, que te limpa, que te cura, que te transforma, vai fazer com que você viva a vida abundante que o Senhor já determinou, que você tenha bom ânimo, que você seja renovado nas suas forças e que esta palavra ela traga à existência o que não existe e que debaixo do espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação, faça você enxergar e entender qual é a sua identidade de filho e filha de Deus, para que você viva a vida abundante que ele conquistou na cruz para você. Eu te abençoo. Um bom descanso, saúde no teu corpo, saúde na tua alma, saúde no teu espírito e o descanso e a paz que excede o entendimento seja sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluia. Deus abençoe, queridos. Uma boa quinta-feira para vocês. Amanhã para quem é da Renascer, nós temos o início de jejum maravilhoso. Amém. Sábado nós temos a ceia de oficiais. Domingo, às 10 horas da manhã, o Bispo Abud vai estar em Vila Isabel, Renascer Vila Isabel, e eu às 18 horas, esperando vocês com muito amor, muito carinho. Me acompanhe aqui. Você pode também entrar e acessar o meu canal no YouTube, Bispa Rosana Abud, se inscreva, né? Aciona lá o sininho, você que está aqui no YouTube do Renascer, da Renascer Vila Isabel, também compartilhe essa palavra, divide essa palavra, comente, dê o seu joinha aí, isso vai ser bem, porque vai ser bom, porque a gente vai poder ter esse engajamento e poder levar essa palavra para muitas pessoas. Um Amém. beijo, amo vocês. Deus A abençoe. senhora está linda, bispa. Oi, A senhora Janaína. está linda. A senhora está linda. Obrigada, Está querida. linda. Deus Quando os seus olhos abençoe. são bons, todo o seu corpo é luz. Oh, glória. Obrigada, Glória a querida. Bom Deus. descanso, Jupira, Bispa, Júlia, que está aqui desculpa também, te linda. Deus interromper aí, abençoe mas eu vocês. chorei Jesus, Deus a abençoe. célula inteira. Eu Oi? chorei, eu chorei a célula inteira.
inteira, Ai, linda. Deixa eu aumentar aqui o volume porque que tá um pouquinho. eu comecei a. Eu vou falar muito rápido. A minha maior dor era a minha vida profissional, era a minha maior dor. Eu não via caminho, eu não via luz, eu não via esperança. Ainda bem que tá no E, a, passado, né? e eu orava muito para Deus abrir uma porta, me mostrar um caminho, e Amém. amanhã eu vou começar no banco. A porta que Ele Ê! escolheu me abrir. Eu tô A muito Júlia emocionada. Eu também, tô a Júlia é aqui. psicóloga, também terapeuta, uma querida que está com a gente há pouco tempo, mas assim, tantas coisas lindas que Deus está fazendo na sua vida, né, Júlia? Glória a Deus Muito. por essa vitória. Você vê, Deus destrava mesmo o nosso destino. A gente precisa aprender a estar contente em toda e qualquer situação e aguardar no Senhor, porque o dia chega e a gente é abençoado. Que bom, quero que você dê esse testemunho, viu, Glória a linda? Deus. E deu muito medo, assim, porque eu vou para uma área diferente, que eu vou para a área bancária, né? Eu senti Sim, muito medo, senti muita angústia. normal. E aí veio a palavra agora, e foi a porta que Deus me deu, né? Foi o milagre Sim. que eu tanto pedi. Então, eu não posso deixar o medo me Não, travar. deixa esse cântaro do medo aí, né? E vai nessa unção, vai na bênção, que Deus te abençoe, que você seja luz nesse lugar, que você Amém, seja amém. reconhecida e honrada pelo Senhor, que seja um lugar de muita bênção, prosperidade, realização pessoal, porque às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, mas Ele prepara caminhos que a gente não imagina, e que você seja bênção nesse lugar, viu, Glória a querida? Deus. E foi quando eu entreguei, viu? Porque eu ficava Amém. É tentando lutar com a isso. força do meu braço. Não é possível. Eu me formei, eu tenho que dar certo. E eu É. sofria e as portas não se abriam. E eu falava, Deus não tem promessa para minha vida profissional, não é possível. Mas quando eu decidi entregar, eu falei, não, pai, eu entendi. Não é com o meu braço que vai acontecer. Com o meu braço eu vou para o fundo do poço. E eu entreguei todo esse processo e ele O fez. nosso A braço a vaga. gente não aguenta, né? A gente não aguenta. O peixe pulou no barco. Eu não procurei essa vaga. Pulou no meu Olha, barco. meu Deus, glória a Deus. Que bom, Júlia, fico muito Te conto feliz. Você é melhor uma querida. no domingo. Obrigada de coração por tudo. Muito Imagina. obrigada por me receber também, por tudo, pelas palavras, pelo dom que Deus te deu. Acho Amém. que na nossa profissão tem muito isso, né? Na psicologia, de Sim. usar as nossas palavras para cuidar, para consolar outras E pessoas. você vai levar isso lá também, em muitos Vou, lugares onde você for. Viu, sempre, isso querida? sempre. Obrigada de coração, viu? Imagina, eu que fico feliz por esse testemunho, viu? Ó, e terça-feira que vem Amém. tem o Mais Que Ver, tá? Eu vou, Avisando tudo. estarei lá, estarei lá. Vamos lá. E amanhã começa o meu jejum de ação de graças. Vou entrar Oh, nele também. aleluia, glória a Deus. Glória a Beijo, Deus. Obrigada. querida. Deus Beijo, abençoe. boa Tchau. noite. Bom Deus te descanso. abençoe. Tchau, Amém. tchau. Vocês também. Boa noite. Boa noite.